irmãos, minhas irmãs, muita paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre. Continuando os nossos vídeos na parte das pluralidades das existências, hoje nós vamos entender um pouquinho o que seja as nossas reencarnações como espíritos propensos a provas e a expiações. E, posteriormente, regeneração. Existem débitos nossos que até conscientemente estão apagados da nossa memória perispiritual. A gente não se lembra. Não é porque queremos ou porque é um mecanismo de fuga, não. Existem situações que, por causa do tempo, por causa de outras situações que nós vivenciamos, são como que adormecidas na nossa memória espiritual. Então, nós vivemos hoje acertando débitos passados, expiações. Não é o motivo da reencarnação, tá, gente? A reencarnação, ela se principia no progresso. A gente reencarna para progredir. A gente reencarna para se melhorar. A gente coloca em prática as teorias que aprendemos para que estejamos, aptos a ter posse da nossa herança divina, que é contribuir com Deus para a harmonia do universo, tal qual Jesus já faz e alguns outros espíritos. Mas, enquanto isso, a gente vai adquirindo débitos, como falamos no vídeo anterior, e esses débitos, dependendo da localização deles no espaço, no tempo que nós vivenciamos, eles vão sendo esquecidos. Não é esquecidos, eles vão ficando ali adormecidos. Aí, como é que a gente faz? O plano espiritual nunca nos violenta, isso é fato. Nunca nos violenta. A gente só paga um débito quando temos condição de pagá-lo. É mais ou menos como se a gente estivesse devendo dinheiro a alguém e essa pessoa nos colocasse na cadeia até que pagássemos o débito. Se o débito tem dinheiro, como é que eu vou pagar o débito na cadeia? Eu não vou estar trabalhando? O plano espiritual não age assim com a gente. Deus, na sua divina sabedoria, não fez as leis com esse intuito. Para que nós paguemos uma dívida, necessário é que nós tenhamos condição de pagá-la. E se assim acontece com o mundo financeiro, com o mundo moral e espiritual também é a mesma forma. Nós vamos adquirindo condições, e assim quando nós tivermos, a gente reequilibra as coisas, a gente acerta os débitos contraídos. Simples assim. Eu vou contar uma história para os irmãos que consta do livro Ação e Reação, do André Luiz. Em um determinado momento, chega até André Luiz a história de dois espíritos. Quem conta para ele, se não me falha a memória, é Silas, se não me falha a memória. Dois espíritos, chamados Ascânio e Lucas. Dois espíritos que eram muito amigos, evoluidíssimos, segundo Silas, evoluidíssimos, e que chegaram a determinado momento da sua evolução que, por mais que eles fizessem, eles não evoluíam mais. Reencarnavam, continuavam no mesmo estágio. Desencarnavam, continuavam no mesmo estágio.
Resolveram então se dirigir a um superior hierárquico espiritual a eles. E foi-lhes então sugerido que fizesse uma regressão de memória. E ambos fizeram, e detectaram que havia um débito comum, ambos, lá na época do exército de Joana d'Arc. Ambos tinham atirado pessoas de uma torre de um castelo. Vejam bem, espíritos evoluídos para os parâmetros da Terra, tá, gente? Já de posse de uma consciência maior, que é a grande maioria, e esse débito estava adormecido na sua consciência, não estava apagado, estava adormecido. André Luiz então pergunta a Silas o que aconteceu com eles, e Silas diz, olha, eles reencarnaram, prestaram um grande serviço à aeronáutica e desencarnaram há pouco num acidente de avião. Vejamos bem que as nossas expiações, elas são acertadas a partir do momento em que nós temos condição. Então existem débitos nossos que nós ainda nem temos condição de saber, de relembrar. E aí eu pergunto aos irmãos, se faltam 36 anos para 2057, é onde os mais afoitos dizem que a Terra será um mundo regenerado. Como se dará isso? Se nós ainda temos débitos da encarnação passada, se nós ainda estamos lidando com situações de um século e meio atrás, como é que nós vamos colocar nossa consciência de uma forma que nós possamos passar de nível? Como? Como faremos isso? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai dizer uma coisa que nós passamos, nem, usando um pleonasmo em francês, nem en passant, que quer dizer de passagem, né? A gente simplesmente tenta esquecer essa parte que ele fala, porque é muito comum a gente focar no que a gente interessa, nas palavras de Kardec, de Jesus, do Chico, dos Espíritos, que corroboram com o nosso pensamento, e simplesmente deixarmos de lado aquilo que vai contra o que nós queremos que seja. Allan Kardec faz um aviso muito sério. Ele diz que tem uma classe de espíritas que é perniciosa, está lá no livro. São os espíritas exaltados. Aqueles que estudaram pouco, leram pouco, experienciaram pouco, mas pseudo-sábios que são, denotam um conhecimento superior, se insuflam e insuflam as suas opiniões e teorias e acabam com um mal, fazendo um mal muito grande para o movimento. Eu me lembro que eu teria deparado com inúmeros desses. E uma vez, eu conversando com um desses, porque o espírito exaltado, ele tem uma característica. Tudo para ele é os espíritos. E se a teoria dele não encontrar argumentação no mundo científico, no mundo físico, ele vai dizer que um espírito falou. E não vai ter vergonha de colocar um nome pomposo, um nome conhecido.
Quantas vezes eu já ouvi na internet mesmo frases que, para passar uma credibilidade, colocaram como se fosse o Chico Xavier que tivesse falado. E o Chico nunca deve ter dito aquilo. Mas esse espírito pseudo-sábio e exaltado, né? Eu vou contar duas passagens que eu encontrei espíritos assim. O primeiro foi que, não vou denominá-lo, claro, né? Mas uma pessoa que dizia ver os espíritos, falar com os espíritos, conversar com os espíritos e tal. Eu tinha 17 para 18. 17 para 18. E conversando com ele e tal, falei do meu pai. E ele virou para mim e falou que tinha uma mensagem do meu pai para mim. E falou várias situações onde meu pai supostamente estaria. E eu virei para ele e falei assim, mas nesse exato momento meu pai está no trabalho. Porque meu pai desencarnou quando eu tinha 19 anos, não 18, 17. Mas teve um que foi mais complicado. Aí entra a questão de alimentação, de vegetarianismo, de veganismo, que eu particularmente, e acho que todo espírito tem que ser assim, entendo como uma opção pessoal. Entendo e respeito como opção pessoal. A pessoa não quer comer carne, não quer comer carne. A pessoa não se sente bem comendo carne, ótimo. Mas respeite quem come, né? E não era o caso em questão. Esse rapaz, num determinado momento da conversa, onde ele queria que eu passasse a ser vegetariano dali para frente, né? Falou questão da comida, que a comida era isso, que a comida era aquilo, parará, parará, parará. Aí eu virei para ele e falei assim, mas fulano, você tem uma lanchonete e você vende salgadinhos com carne. Como é que fica a sua consciência? A resposta dele foi a seguinte: para cada salgadinho com carne que eu vendo, eu faço uma prece. Até hoje eu fico pensando se a prece dele transformava a carne em vegetal. Se ele vendia, fazia a prece, o cara enganava o cara que aquilo ali tinha carne e não tinha. Ou então se ele era simplesmente mais um hipócrita que estava prestando um desserviço para a doutrina, para o movimento. E nós vemos hoje, meus irmãos, esse tipo de espírita é muito comum. O cara leu meia dúzia de palavras na Wikipédia, lá no Facebook, e sai fazendo palestra. E colocando essas ideias que muito mal fazem para nós. Por que muito mal fazem para nós? Porque pensa bem, uma pessoa acredita que em 2057 o mundo vai estar regenerado. Vamos imaginar que um jovem aí hoje de 20 anos, em 2057 ele vai estar com 51 anos, 56 anos. Aí ele vai ver o mundo do mesmo jeito, pior, melhor um pouquinho. E a descrença, onde é que vai ficar? Será que essas pessoas não vão descrer lá na frente? E oradores famosos, pessoas famosas. O que não deveria ter no movimento, tá? Pessoas famosas, não deveria. E eu me lembro de uma situação, essa eu vou denominar porque é uma pessoa que eu tenho grande apreço e todos conhecem, que é o professor Passini, Zé Passini. Nós somos muito amigos, graças a Deus, desde a minha infância, da minha adolescência, né? Passini para mim tem a figura de um pai também, né? Estamos afastados agora porque eu estou em outra cidade, mas sempre fui muito próximo à sua família. O Marcos, seu filho, é muito meu amigo, amigo mesmo, amigo de confissões, né? Mas
O professor Zé Passini, ele, por ser muito meu amigo, a gente andava sempre junto, ia muitas palestras dele. Ele se aproximou de mim, um casal, fizemos amizade, eu me tornei um amigão deles, me chamavam todos os dias quase para jantar na casa deles, tal, parará. E um dia, o homem do casal perguntou se eu poderia apresentar ao Marcos Passini. Apresentei. Obviamente, daí uns dias foram à casa do Zé Passini, do Passinão. A partir daí, o Maurício Teixeira foi colocado de lado. Porque a pessoa fez amizade comigo para chegar no Zé Passini. O Passini, ele não passa e não quer passar a ideia de ser um famoso. Mas, infelizmente, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas espíritas hoje, estamos desvirtuando e transformando alguns oradores, algumas pessoas proeminentes em ídolos de serviço para a doutrina. Não deles, nosso. Então, meus irmãos, nós começamos as nossas reencarnações, chegamos a um momento em que estamos reencarnando e somos espíritos propensos a provas e expiações. Provas, se não passarmos, refazemos. Expiações, à medida que vamos evoluindo e temos condição de acertar os nossos débitos, nós vamos acertando. Daqui para frente, regeneração, terceiro milênio, é onde a Terra vai passar, sim, de grau, ela vai aumentar seu grau evolutivo, ela vai passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Mas nós queríamos lembrar o seguinte, terceiro milênio, 1000 anos. 1000 anos. Terceiro milênio não é 2057. Terceiro milênio vai terminar no ano 3000. 1000 anos. Pensemos nisso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que aí dá uma situação, dá bastante debate sobre isso. É lógico que não é o nosso interesse, mas é bom a gente saber das coisas. Deus abençoe a todos, um bom domingo.